Bom, vamos lá, iniciando então o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, o item número 6, esse aqui é o nosso quarto encontro, para a gente finalizar esse item, né, e seguir para o próximo já também. Bom dia, Masa. Bom trabalho, Eve. Nós paramos no último encontro, quando os Espíritos então falavam para nós a respeito das comunicações, né, quando Kardec trouxe para nós do resumo daquilo da doutrina espírita. Então falava sobre as relações entre os espíritos e nós aqui encarnados. Falava também sobre as comunicações que podem ser ocultas ou ostensivas, e também aqui a importância de nós fazermos a diferenciação da qualidade dessas comunicações, que os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação, e vimos também que nós podemos evocar todos os espíritos, né, desde aqueles que animam os homens anônimos, né, desconhecidos, como também as personagens mais ilustres, independente, interessante isso, da época que eles tenham vivido. Então pode ser espíritos próximos, espíritos desconhecidos, né, mas enfim, desconhecidos não, sem relações íntimas, né, conosco, e essas comunicações podem ser verbais ou escritas, e no seu conteúdo, conselhos, informações sobre a vida no mundo espiritual, sobre aquilo que pensam a nosso respeito, assim também, como Kardec coloca, revelações que lhe seja permitido fazer-nos, né? E aqui entra muita coisa, né? Porque todos nós queremos revelações, todos nós queremos saber as novidades do mundo espiritual. Só que essas novidades para o mundo espiritual podem ser para nós bastante problemáticas e trazer para nós individualmente ou coletivamente muitas dificuldades, né, na forma como nós lidamos com essas revelações. Portanto, existe ali uma permissão dentro de um sistema, dentro de um controle moral que nós desconhecemos, né? Bom dia, Marion. Então aqui agora o primeiro item que nós vamos estudar hoje, já que pegando, né, a reta final desse item número 6, é colocado para nós aqui algo bastante interessante e também muito relacionado com o nosso contexto aqui no nosso grupo de estudo, como também em várias outras instituições, em vários outros grupos de trabalho e grupos de estudo, né? Então quando eu li aqui, parece que eu estava lendo aquilo, né, a nossa própria trajetória, o que foi muito bacana de se ler. Então ele diz assim: os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que as compõem, de se instruírem e se melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerandos a fim de melhor induzirem ao erro. Então, aqui claro, né, guardadas as devidas proporções, né, e também aqui o nosso modesto esforço, desde o início da nossa jornada aqui de estudos, assim como também nas instituições onde nós atuamos, onde nós trabalhamos, né, nos nossos grupos de trabalho. Então existe ali a vontade, né, o desejo sincero, o predomínio do amor ao bem e o desejo sincero de nos instruirmos e nos melhorarmos. Então, a partir do momento em que nós criamos esse círculo de pensamentos permeado com essa intenção, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas falhas, mas o desejo sincero de alcançarmos esse estágio melhor,
dentro desse nosso caminho evolutivo, os espíritos amigos então se aproximam, né, e nos dão ali o apoio, nos dão ali toda a inspiração e a orientação para que nós sigamos por esse caminho, né, e isso foi sendo construído durante esse tempo todo aqui dentro do nosso grupo, trazendo como resultado a presença de que hoje desfrutamos, né, desses espíritos tão queridos que nos acompanham, nos observam, nos ajudam, né, no direcionamento do nosso trabalho, para que ele continue realmente provocando em nós esse resultado que todos nós desejamos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar em muitos grupos, e nós não falamos apenas em grupos voltados para estudos espíritas ou para estudos religiosos, mas qualquer grupo que se forma e dentro do grupo, da coletividade, existe um padrão de pensamento construído a partir das intenções, né, sentimentos e pensamentos construídos a partir das intenções dos seus componentes, espíritos afins vão se aproximar. E aí nós vamos encontrar grupos ideológicos, grupos políticos, grupos acadêmicos, grupos filosóficos, religiosos, grupos culturais, grupos de pessoas que simplesmente vivem os prazeres e as futilidades da vida. Então, e não necessariamente dentro de uma formalidade, basta, por exemplo, que você vá num salão de festas onde tem pessoas ali reunidas. Nós estamos, por exemplo, estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, em que as histórias vão se desenrolando, né, as histórias de atendimento, de dificuldade que as pessoas estavam vivenciando naquele contexto do carnaval. E ali então o que foi destacado por Filomeno de Miranda era exatamente ali as energias, as vibrações que eram emanadas por aqueles que desfrutavam principalmente daquela forma tão desequilibrada aquele momento festivo que acontecia durante aqueles dias, durante aquele período. E aí então qual era a qualidade dos espíritos que estavam ali vinculados com as pessoas. Então quando ele fala para nós aqui, reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e melhorarem. E da mesma forma, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas e impelidas unicamente pela curiosidade. Aqui ele fala de reuniões, no caso espíritas, né, reuniões mediúnicas de modo geral, né? Mas nós podemos falar também de reuniões informais, reuniões sociais. Se dentro de um lar, dependendo do conteúdo da forma como aquelas pessoas vivem, da forma como elas se relacionam, isso já será o suficiente para atrair espíritos que são afins com aquelas pessoas, ou com a motivação, com as energias que elas irradiam. Isso já é o suficiente para atrair essas entidades. Imaginemos aqueles grupos que se organizam formalmente. E aí então teremos sempre a presença de espíritos que são ali, aqueles que estão ajudando a melhorar ou estão contribuindo para piorar. Né? Sempre ali colhendo, né, os frutos daquilo que vem sendo produzido pelos seus integrantes. Então, na prática, nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso. E não apenas de recebermos esse apoio para o desenvolvimento do nosso trabalho, como pela própria manifestação desses espíritos, trazendo para nós essa certeza dessa presença que nos auxilia tanto. Né? Então aqui essa é uma das instruções que foram trazidas. E Kardec, quando ele posta então esse item dentro dessa introdução, era exatamente porque as pessoas que estavam se reunindo naquela época, lembrando que era uma prática social, uma prática familiar que se encontrava ali muito presente na sociedade da França, em Paris em especial, como também em outras cidades, outros países e até outros continentes, nós tínhamos ali as pessoas querendo conversar com o mundo espiritual. Mas ali exatamente qual é o motivo que elas tinham para conversar com os espíritos? Por isso que foi colocado aqui nesse trecho que eles podem obrar com liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. E aí depois ele fala das comunicações especificamente. Longe de se obterem bons conselhos
ou informações úteis, dele só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos ou mistificações. Porque aí então já é o resultado da comunicação. Partindo ali desse princípio de que a comunicação aconteceu, os espíritos estão se manifestando, mas qual é o conteúdo exatamente que é apresentado? Então as pessoas que se reuniam, como acontece até hoje, de grupos de pessoas que se juntam, não, vamos fazer aqui uma reunião espírita e vamos conversar com os espíritos. E aí então utilizam-se, né, de objetos que servem para focar ou para trazer ali uma manifestação física em que os espíritos possam se comunicar, como tábuas, como objetos em geral, ou mesmo com médiums, que são ostensivos, se reúnem para obterem informações sobre questões pessoais, questões muito mais ligadas à vaidade, a sentimentalismos, sem nada que realmente proporcione um crescimento espiritual para aquelas pessoas. E aí então os espíritos vão se aproximar. Então veremos aqui então mais para frente, dentro do nosso próprio livro, sobre as influências dos espíritos no mundo corpóreo. E como se dá essa influência a partir da intenção daqueles que os chamam, daqueles que fazem a evocação. Então em cima ali Kardec falou sobre quem são os espíritos que podem ser evocados e de que forma que esses espíritos vão se manifestar. Muitas vezes, como é colocado aqui no final, muitas vezes tomam nome venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Nomes venerados, nomes conhecidos de pessoas, de personalidades, ou mesmo de pessoas próximas. Alguém que se identifica como parte de um grupo familiar, de um grupo de amigos, e traz ali uma orientação para trazer muito mais perturbação do que o equilíbrio para aquelas pessoas. Então, os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Aqui nesse caso, então, falando diretamente dessas comunicações. No próximo item, distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior, livre de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transcende dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças, com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios. Aqui quando ele fala centro sério, ele se refere aos grupos sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Então aqui para nós, a forma de identificarmos a relação com os espíritos é praticamente a mesma forma que nós utilizamos para falar sobre relações pessoais que nós temos aqui no nosso mundo social, na nossa vida social. Nós nos aproximamos de uma pessoa, naturalmente nós fazemos o primeiro julgamento pelas aparências, porque é algo, a própria visão que nós temos, que é um dos sentidos mais valiosos que nós possuímos, serve exatamente para que nós nos vejamos, para que nós nos reconheçamos. Só que utilizando esse sentido, nós também entramos com uma questão moral, muitas vezes uma moral não bem desenvolvida, por isso vem os pré-conceitos. Mas a partir das imagens, nós somos então capazes, nós já começamos a tentar fazer um julgamento se aquela pessoa nos agrada, se não agrada, se aquela pessoa traz bons instintos ou maus instintos, enfim. Nós fazemos então a nossa análise. Mas na verdade nós vamos então perceber realmente quem é essa pessoa dentro das nossas relações. Então é aquela primeira conversa que traz aquela primeira impressão, nós começamos ali a
ter uma aproximação com um pouco mais de cuidado, começamos a conversar com mais frequência e começamos então a desenhar a forma como essa relação vai se estabelecer. Se é uma relação de confiança, de amizade, de carinho, de bons sentimentos, ou se é uma relação em que nós mantemos uma certa distância, por não confiarmos, por percebermos que aquele conteúdo para nós não é proveitoso. Então isso acontece na nossa vida cotidiana. Só que quando nós falamos na relação com os espíritos, nós falamos de uma relação que ela vem por um caminho especial que nós não sabemos quem são, a não ser aqueles médiuns que, por exemplo, têm uma percepção mais sensível de sentir pelas vibrações, pelo contato fluídico, se aquele espírito traz boas sensações ou não, mas para o grupo, de um modo geral, que não percebe isso, não é capaz de fazer o julgamento, então nós fazemos uma análise por aquilo que o espírito traz no conteúdo da comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita. Mas no primeiro contato é fácil, né? Então, assim, é sempre aquela ideia de que vou escrever da melhor forma, vou falar da melhor forma para que agrade, para que eu seja bem aceito, para que eu seja sempre bem reconhecido pelo grupo. Mas como nós já vimos, né, e vemos em outros textos que são produzidos, os espíritos podem até trazer aquela máscara da bondade para estabelecer aquele contato inicial. Mas não é possível fazer uma simulação de bondade. Ou você traz a bondade no coração, mesmo que ela seja imperfeita, mas a bondade predomina, ou você traz a maldade no coração, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, mais dia ou menos dia, o espírito, como foi colocado a máscara da bondade, quando ele então percebe que ele não consegue sustentar, ele acaba sendo desmascarado. Aquela máscara que ele utiliza, ela cai naturalmente porque ele próprio não consegue sustentar aquilo que ele não possui de sinceridade. Mas como foi colocado para nós aqui, que é muito interessante essa colocação que talvez seja despretensiosa por parte de Kardec, quando ele diz assim: zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam. Quando ele fala sobre credulidade dos homens, o fato da comunicação com os espíritos trazer para nós um peso místico muito grande, a ideia do sobrenatural, a ideia do extraordinário, a ideia daquilo que transcende, né, a realidade material que nós vivemos, já é o suficiente para trazer para nós uma grande impressão. Por exemplo, se alguém diz, não faça isso, você vai analisar se aquela pessoa está se metendo na sua vida ou não. Se um espírito diz, não faça isso, tem um peso triplicado, se não mais. Porque nós damos muito mais valor para aquilo que vem do mundo espiritual, porque nós já trazemos a ideia de que o mundo espiritual é mais especial do que o mundo material, independente da qualidade do espírito que vai se comunicar. Então, zombam dessa credulidade, e nessa zombaria vão sempre trazer para nós opiniões, ideias, conselhos, influências que nós vamos aceitar com muito mais facilidade pelo fato das comunicações virem do mundo espiritual. Então isso é um perigo muito grande, porque as pessoas já trazem aquela fragilidade moral de compreenderem aquilo que é mais importante nessa relação com o mundo espiritual, mas essa fragilidade também, e traz para nós essa nossa ignorância, estabelece essa comunicação que acaba sendo bastante prejudicial. A Cleusa colocou, né, geralmente logo de início, eles atraem por causa da vaidade. Né? Então, quer dizer, já atraem, que você colocou, Cleusa, veio ali uma travadinha. De qualquer forma, está ali, né? Então, se traem, exatamente. Então eles começam com aquela falsa humildade, começam ali com aquele envolvimento, tentando cativar, tentando seduzir, tentando envolver, mas mais dia, tranquilo, Dudu, percebi aqui, mais dia ou menos dia, eles acabam se revelando pelas opiniões que eles acabam emitindo pelas ideias que eles trazem para nós. Né? Então, realmente é da mesma forma que acontece numa relação social, que você começa a conversar com as pessoas, aí naquele primeiro dia você vem um encanto, depois no segundo dia você fala, poxa, não era bem isso que eu estava pensando. Só que a gente tem vários sentidos que trazem para nós uma percepção de uma pessoa que se relaciona com a gente aqui no nosso dia a dia. Agora, com os espíritos, não.
O contato que a gente tem através de uma escrita, através da palavra. E ali então muitas vezes se impressiona com aquele primeiro contato, mas somente depois de uma rotina de comunicações é que a gente começa a formar o conjunto das ideias que são transmitidas. E ali então a gente consegue ter essa percepção. O nosso amigo Bruno se comunicando conosco. Seja bem-vindo, Bruno, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela comunicação. Diz aqui para nós: amigos e irmãos, somos uma gota retida numa folha que quis bailar nesse oceano de rios e mares, e através de movimentos em processos que passamos durante vidas e vidas, também precisamos saber através de estudos como que acontece nessa sala há anos, com a sabedoria de quem sabe um pouco mais porque estudou e ainda estuda durante tempos. E você com seu grupo mostra a nós aqui, num plano que temos para que não poupemos nada que seja derramado através de livros conceituados dessa doutrina, que nada mais é que a memória, de quem coloca para nós e para vós uma sabedoria tamanha, onde tudo que é colocado aqui, nada em vão será, porque só o estudo faz a todos nós crescer nessa evolução difícil, mas que precisamos muito tratar da espiritualidade, como conceitos de uma preparação futura em nossas vidas, sejam elas terrenas, sejam elas na vida espiritual. Assim, irmão, aqui desde já agradecemos a cada dia em que tu coloca para todos nós esse melhor diamante que brilha na leitura de ensinamentos para todos os dias. Que a luz do nosso Pai Maior possa estar sempre presente nessa sala, que iluminada, sempre protegida, estará junto a nós. Deus os abençoe. Puxa, obrigado pelo carinho enorme, que enche aqui os nossos corações, de saber que a gente tem essa oportunidade de compartilhar com vocês, esse momento em que nós aqui estamos crescendo e também ali sentindo, o crescimento que vem do lado de vocês. Obrigado mesmo por essa presença tão carinhosa aqui conosco. E que muito nos alegra, de saber que nós estamos ali caminhando juntos. Isso é muito bacana para nós. Obrigado mesmo. E um beijo para todos vocês aí. Então aqui para nós, nesse primeiro item, que nós vemos exatamente essa parte, esse segundo item, dessa identificação. Que ela, como eu falei para vocês, é algo muito, muito ligado àquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Só que, mais uma vez, esse véu do misterioso que vem do mundo espiritual traz para nós, tanto é assim, que nós vemos hoje, quando Kardec falava daquela formação dos grupos naquele período, nós vemos hoje, por exemplo, entre aspas, terapeutas espirituais oferecendo orientações dos espíritos através de lucros, através de sugestões fúteis, relacionadas com questões do dia a dia, e nós nos submetemos a isso com toda facilidade. Exatamente porque isso nos impressiona muito mais do que o conselho de alguém sábio que vive aqui do nosso lado. Então o mundo espiritual tem isso, por isso o grande cuidado que Kardec traz, que nas comunicações que elas sejam sempre observadas no seu conteúdo, para ver realmente ali qual a natureza dos espíritos que se comunicam. Para nós aqui, graças a Deus, sempre muito bem-vindas. Dizem para nós aqui também, a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros, o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então aqui é a moral dos espíritos superiores. E essa moral dos espíritos superiores, nós colocamos ali, basta que o espírito tenha uma percepção maior, basta que o espírito tenha uma compreensão maior, não apenas sobre a realidade do dia a dia que vai vivendo, por experiências que já tenha vivido, mas por uma visão muito mais ampla que possui, no caso, vinda do mundo espiritual, capaz de ver uma trajetória que ele próprio já viveu, trazendo para nós então as orientações, os conselhos,
o amparo, né, diante daqueles momentos difíceis que para nós parece que é o fim do mundo, porque nós vivemos ali o momento mais agudo de uma determinada dor, e os espíritos sabem que essa dor é transitória porque eles próprios já viveram. Então, esse conhecimento já os torna superiores, porque a ideia que nós temos de um espírito superior dá a impressão de que são aqueles espíritos que vivem nas esferas mais elevadas. E basta que nós tenhamos alguém sábio do nosso lado, com uma sabedoria maior, com uma experiência maior, que isso já denota a sua superioridade. E essa superioridade vai se manifestar exatamente na bondade que ele é capaz de proporcionar. André colocou, né, muitas vezes procuram por desespero e sem saber o que são efetivamente, né, só querem se libertar da dor, né? Pois é, então tem o desespero e tem até mesmo, né, porque a questão que a gente coloca também, André, quando você fala do desespero, é qual a natureza desse desespero, qual é a causa dele. E aí então a gente começa a perceber que a causa dessas dificuldades que nós encontramos são de situações que nós mesmos criamos. Como aquilo que a gente coloca, né? Você traz na sua existência um planejamento para que você possa viver determinadas experiências e que essa vivência traga para você o aprendizado. Mas nós, pelas nossas paixões, pelas nossas fraquezas, nós então criamos, como falamos nessa semana, nós tomamos atalhos para que busquemos prazeres que para nós são mais relevantes do que o planejamento, que é o principal. E aí nós criamos confusão em relacionamentos, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, desejos e apegos que nós criamos para situações que não precisavam existir. E aí então a gente cria esses problemas pela nossa própria pequenez, no sentido de estarmos ainda em processo evolutivo, e buscamos conselhos nesses espíritos, né, nessas reuniões, para resolvermos exatamente essas questões pequenas. Por exemplo, né, olha, tem uma pessoa na minha família, ou uma pessoa na minha relação, que virou um obstáculo para mim. O que eu faço para tirar ela do meu caminho? Então a gente tenta fazer coisas simples assim, olha, aquela pessoa é o amor da minha vida, mas ela não gosta de mim. O que eu faço para conquistá-la? Olha, meu trabalho não está dando certo, o que eu faço para ficar rico? Então a gente percebe que em vez de nós observarmos o esforço, o trabalho, a transformação, nós queremos resolver essas questões pequenas. Porque um espírito superior, quando nós falamos assim, o que eu faço para conquistar aquela pessoa? O espírito vai dizer, ame-se primeiro. Ame-se, se transforme, se fortaleça, transforme a sua carência. E deixa aquela pessoa viver a vida dela se ela não quer viver com você. Se é um espírito apegado ao mundo material, ele vai dizer, espera aí que a gente vai dar um jeito de fazer ela gostar de você. Então a gente vê assim que os espíritos superiores têm uma visão muito mais ampla da vida e foca realmente no crescimento do indivíduo. Os espíritos apegados ao mundo material, eles querem dar realmente vazão para os interesses daquela pessoa, fazendo muitas vezes com que ela se afunde muito mais do que encontre soluções. Então esse desespero, a maioria das vezes, é um desespero que nós mesmos criamos por falta de entendimento. E um espírito que tem conhecimento só vai realmente trazer para nós uma orientação proveitosa se ele tiver uma visão muito mais ampla da vida. Porque se a visão é tão restrita quanto a nossa, imaginando que a felicidade se encontra aqui no mundo material, ele não tem muita coisa para oferecer. Mesmo que ele tenha vontade, então ele vai agir ou por ignorância ou vai agir por maldade. Né? Mas a gente percebe que ele não tem capacidade de ir além do mundo que ele próprio criou em si mesmo. Né? André colocou, né, mas a pessoa não tem força íntima ou moral para conseguir entender que 90% das vezes dependem delas mesmas. E esse entendimento virá exatamente através dessa superioridade dos espíritos que são ali capazes de mostrar para ela esse caminho. Para mostrar que depende dela, para mostrar que ela... Que o propósito dela nessa existência vai muito além de questões pequenas que muitas vezes ela se prende. Mas para você dizer isso, você precisa entender que isso é uma realidade. E esse entendimento virá realmente para aqueles que já conseguiram se desapegar das questões pequenas do mundo que nós vivemos.
E é aí que denota então a superioridade do espírito. Então essa moral desses espíritos superiores se resume exatamente isso, em fazer o bem e não em fazer o mal. E esse bem só será um bem bem feito se o espírito souber realmente como levar, como conduzir aquela pessoa para essa conquista de que ela precisa. Mais um ponto, ele diz assim para nós, que os espíritos superiores ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade das paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então a gente vê o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, são paixões então que nos colocam exatamente nesse atraso. Mas para que você possa entender que o egoísmo e o orgulho e a sensualidade são essas âncoras que nos prendem ainda nessa condição primitiva, os espíritos precisam realmente já ter ultrapassado esse estágio, né, de vivência no mundo material e estarem agora realmente vivendo a realidade espiritual. Ensinam também que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Olha então a sabedoria, porque não é apenas aqui um texto bem escrito, mas é saber perceber na forma como nós estamos vivendo, nas escolhas que nós fazemos, nas tendências que nós alimentamos, que nós precisamos sair dessa condição para visarmos essa natureza espiritual. E aí então vem a sabedoria que vai nos mostrar como, porque não é uma regra. Não existe uma receita pronta, uma receita de bolo em que você diz, faz isso, 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 que a sua vida vai dar certo. Nós estamos ainda presos em situações que muitas vezes nós não encontramos saída. E a sabedoria vem exatamente em apontar o caminho em como nos transformarmos diante daquelas situações. E ele diz que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. E aí então é fazer com que a nossa vida seja produtiva. E nós precisamos entender também o que é ser produtivo. Dentro da visão do nosso mundo, ser produtivo significa ganhar dinheiro. Me recordo de uma colega em que a mãe dizia, eu queria muito trabalhar como voluntária. E o marido, bastante possessivo, dizia, mulher minha não trabalha de graça. Me lembro dessa experiência, e isso trouxe uma marca significativa porque é assim. O trabalho braçal, que traz para nós uma recompensa material, é aquilo que significa para nós ser útil. Enquanto que, na verdade, sermos úteis significa fazermos o bem onde quer que nós estejamos, inclusive no trabalho remunerado que nós temos. Porque não é a remuneração que te faz ser produtivo, é a forma como você produz. E essa produtividade se dá no meio que nós vivemos, na nossa relação, é a iniciativa, é a prestatividade, é a bondade de poder querer fazer algo por si mesmo e pelo outro. Nós tivemos, inclusive, nesse fim de semana, o elo especial, né, feito lá pelo grupo do Espiritismo.net, o Evangelho no Lar Online, em que o tema era a nossa relação com o meio ambiente. E cada um começou a trazer um pouco da sua experiência sobre pequenas ações que seriam capazes de mudar o seu mundo íntimo e o mundo à sua volta. Isso é ser útil, de acordo com as faculdades e os meios que as pessoas têm. O que significa isso? São as capacidades intelectuais e aquilo, a forma como ela está vivendo. Muitas vezes, né, alguém fica restrito dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida familiar, e ela não tem possibilidade de fazer nada além disso, pelos compromissos que ela assume. Mas dentro dessa vida material, ela faz o melhor que ela pode. Isso é se tornar útil. Então a gente começa a mudar a ideia de produtividade no nosso mundo, saindo do sentido material, que sim é importante. O resultado, se você trabalha numa determinada tarefa e ela exige resultados para que possa beneficiar não somente a instituição que você trabalha, mas também as pessoas que dependem dessa instituição, é necessária uma produtividade material. Mas muito mais do que os números que você consegue acumular,
é exatamente ali o sentimento que você põe ali. E esse sentimento ele vai se reverter do outro lado, do lado espiritual. Porque muitas vezes nós temos pessoas que passam a vida acumulando um patrimônio e no mundo espiritual se torna alguém completamente nulo. Porque a ideia dele é: eu só consigo ser útil se eu estiver ganhando. Quando eu não estou ganhando nada, então eu paro. E isso abre para nós uma visão muito significativa a respeito, por exemplo, né, que a gente já comenta sobre isso, essas pequenas tarefas que nós fazemos, não apenas profissionais, mas também tarefas voluntárias, tarefas no meio em que nós estamos ali, né, porque o trabalho voluntário é o trabalho em que eu tomo a iniciativa de fazer. O trabalho voluntário não é uma formalidade. Eu trabalho numa instituição onde eu sou um voluntário. A palavra voluntário significa por vontade própria. Então, tudo aquilo que eu faço por vontade própria, mesmo se for para pegar um pedacinho, né, um papelzinho de bala no chão, eu fiz aquilo porque eu quis. Ninguém me mandou fazer, eu não sou obrigado a fazer. Então, se por acaso eu vejo ali, né, uma oportunidade, como foi colocado no elo que a gente conversou, de colocar uma sementinha em algum lugar, de implantar alguma coisa em algum lugar, eu fiz isso porque eu quis. Então a gente vê que ser útil, ser prestativo, é algo do espírito, não é algo da sociedade onde ele vive. Porque quantas são as pessoas que passam a vida inteira trabalhando, não vendo a hora de se aposentar, e quando se aposenta se torna uma pessoa improdutiva. Porque ele já falou: já trabalhei a minha vida toda, chega, agora é hora de descansar. Então, na verdade, ele trabalhou porque ele dependia daquilo para sobreviver. Agora que ele não depende mais, porque tem aposentadoria, ele para de fazer. Então, é aquele espírito que não é um espírito produtivo. Ele foi um funcionário produtivo porque ele ganhava para fazer aquilo e cumpria a sua obrigação. Portanto, ele fazia por obrigação. Mas no momento em que ele para de fazer porque ele não precisa, ele volta a ser aquele espírito improdutivo. Então é isso que nós colocamos. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade. Coloca para nós sobre a questão da nossa natureza animal. Fala para nós sobre vivenciarmos a realidade do espírito. Ele fala para nós sobre nos afastarmos da natureza animal e nos aproximarmos da natureza espiritual. Depois vem as consequências, né, Andréa? Todos os transtornos morais, psíquicos, sociais nas suas relações que a pessoa vivencia pelo fato de ser um espírito improdutivo. Então ele tem que utilizar, nós temos, é algo que vem a parte da educação. Por isso que os espíritos, quando nós buscamos orientações, né, por exemplo, né, nos centros espíritas, nos grupos de trabalho, quando alguém diz: olha, eu estou ficando doente, estou ficando perturbado, o que eu devo fazer? Trabalhe. E a gente sabe disso pelas instruções que nós recebemos dos estudos, das nossas comunicações, que a laborterapia é o melhor remédio para o espírito. E o que significa laborterapia? Trabalhe. Não pelo fato de você trabalhar, mas para que você possa desenvolver o espírito de utilidade dentro de você. Porque depois que você tem esse espírito de utilidade desenvolvido, ou pelo menos em desenvolvimento, você é capaz de trabalhar em qualquer coisa, porque você faz porque você quer. A responsabilidade faz parte da sua relação, mas a vontade de fazer é algo seu. Se aquilo não pode ser feito por você, você vai procurar outra coisa para fazer. Porque dentro de você já tem essa semente florescendo. Então é isso que os espíritos trazem para nós. E eles continuam. Só vendo o que vocês escreveram. Tá, a Mami colocou, né, o respeito, a responsabilidade. São virtudes que se desenvolvem a partir do momento em que você começa a passar por essa transformação espiritual. Você passa a respeitar o trabalho que você faz, as pessoas com quem você se compromete, sejam elas aquelas que te pagam pelo trabalho ou aquelas que se beneficiam do seu trabalho. O compromisso, né, de você fazer bem feito, de você ter horários, de você ter rotina. Tudo isso faz parte dos valores que são desenvolvidos quando você se torna produtivo. A vontade de crescer, a vontade de aprender cada vez mais. E isso tudo faz parte do quê?
dos valores, das virtudes que nós desenvolvemos. Bom dia, soldado. Continuam aqui os espíritos. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco. Aqui ele colocou entre aspas, né, forte e poderoso. E ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então já começa também a desenvolver no nosso entendimento a grande cadeia de solidariedade, em que aquele que tem mais condições, tem mais entendimento, tem mais capacidade, ele tem quase que uma obrigação moral de oferecer auxílio para aquele que se encontra num patamar inferior, numa condição mais difícil, numa condição mais limitada. E transgride a lei de Deus. Que lei de Deus? Ama teu próximo como a ti mesmo. E quem mais tem, né, aquele que é mais dado, mais será cobrado. Aquele que mais possui, tem mais condições de oferecer. Só que isso não deveria ser uma lei para nós. Porque por enquanto é uma lei que você deve fazer, porque se você não fizer, você sofre as consequências. Depois, ele se torna um princípio. Porque lei você deve seguir. O princípio já é algo seu. Então é esse sentimento que também vai se desenvolvendo em nós, o sentimento de fraternidade. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Então, enquanto aqui no nosso mundo material nós temos as nossas máscaras sociais, Hamed fala sobre isso num dos seus livros, e ele comenta, né, que a máscara social é uma necessidade que nós temos, é um amortecedor psicológico que nós ainda precisamos usar, que nós temos ainda desenvolvido em nós muito forte, muito presente em nós ainda o orgulho e a vaidade. E nós não temos condições de lidar com a realidade nas nossas relações. Ou seja, se eu disser para todo mundo aquilo que eu penso, eu vou machucar todos. Mas por que eu vou machucar? Porque nós temos ainda o orgulho e a vaidade que vão se sentir feridos pela visão que eu tenho a respeito deles. Da mesma forma que aquilo que me disserem com toda sinceridade, eu vou ter uma dificuldade muito grande para poder aceitar aquela crítica, aquele comentário, aquele apontamento. Então nós usamos máscaras sociais. Eu gosto de todo mundo e todo mundo gosta de mim. Isso por fora, porque por dentro cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de ser. E a máscara social, então, é uma necessidade. Mas o que Hamed chama atenção é assim, que sim, nós temos essa necessidade, mas nós não podemos nos transformar naquela personagem que nós utilizamos da máscara. Porque quando nós fazemos isso, nós nos tornamos adoecidos. É uma postura patológica. Porque eu preciso ser quem eu sou. Eu só preciso ter cuidado para poder lidar com tudo isso. Uma sinceridade demais acaba machucando, e uma falsidade demais machuca também a todos. Por isso, então, ele coloca para nós aqui nesse trechinho que no mundo espiritual nada pode ser oculto, porque aqui nós utilizamos as máscaras. A máscara da alegria, a máscara da bondade, a máscara da amizade, máscara da competência, máscara da humildade. Então são máscaras diversas que nós temos na nossa coleção. Nós abrimos ali a nossa caixinha de utilidades e começamos a usar a máscara que vai nos colocar melhor diante dos outros. Cada um vai me olhar de um jeito diferente, porque para cada um eu uso uma máscara diferente. No mundo espiritual nós somos o que somos. Nada pode estar oculto, porque aquilo que nós produzimos em nós em termos de virtudes, ou mantemos em termos de imperfeição, isso vai se manifestar no nosso corpo espiritual, como chama Paulo de Tarso, ou no nosso perispírito. Nós irradiamos isso. Ou seja, as virtudes que podem ser perfumes, ou as nossas imperfeições, que podem ser odores fortes, odores desagradáveis, não podem ser mascarados. Quando eu chego no lugar, as pessoas vão me perceber pelo cheiro.
me perceber pelo odor que eu exalo. E eu posso ter cheiro de flores, posso ter cheiro, lembra do pensamento que tem cheiro? Eu tenho cheiro de um bolo de chocolate quente, ou eu posso ter um cheiro de carniça. Porque simplesmente eu não tenho como ocultar aquilo que eu sou. E a gente vê muito isso, né, quando os espíritos instrutores, né, estão conduzindo os nossos aprendizes, como no caso, por exemplo, André Luiz, Filomeno de Miranda, né, que a gente tem acompanhado, acompanhado nas suas histórias. Então eles sempre percebem, né, a hipocrisia naquele espírito que se mostra como uma pessoa generosa. Então, mais uma vez, ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Então ele fala para nós aqui, isso significa que não é que o mundo espiritual é um grande tribunal onde todos nós seremos condenados, mas é a realidade. E esse entendimento faz com que nós, então, nos esforcemos agora para que essa sinceridade de quem realmente nós somos, e que esse realmente nós somos, sejamos nós pessoas transformadas, se transforme numa realidade. Para que quando nos depararmos com essa realidade espiritual, nós possamos ser quem realmente nós somos. Que nós consigamos trazer a sinceridade em nossos corações, porque nós conseguimos nos transformar agora. Então aquele que é no mundo físico traz uma determinada personalidade, mesmo apesar de todas as suas máscaras, essa mesma personalidade será a realidade do mundo espiritual. Então se nós aprendermos hoje essa transformação, esse crescimento espiritual, no mundo espiritual nós chegaremos como espíritos já transformados. E isso será para nós uma grande alegria, porque não precisaremos passar por constrangimentos de achar que, como nós éramos especiais aqui no nosso mundo, especialidade essa que nós acreditávamos ter, no mundo espiritual tudo isso vai cair por terra. André colocou, é por isso que São Francisco é minha referência, né? Só paz e amor. E quem vive com paz e amor no coração não tem do que se esconder, né, André? O soldado colocou também, e daí a importância de educar e se educar nos pensamentos, né, sair do fingimento para o caminho da verdade. Esse é o grande desafio, né? Entendemos exatamente do porquê nós estamos aqui. Porque enquanto nós estamos disputando espaço para alimentar o nosso egoísmo, os nossos apegos, né, a nossa vaidade e tudo mais, nós nos esquecemos daquele que é o principal, que foi exatamente o motivo de nós termos vindo aqui para o nosso mundo. Esse é o propósito maior das nossas encarnações. Tudo aquilo que nós fizermos que não seja para isso, nós estamos nos iludindo. E como lembra Emmanuel para todos nós, só se desilude quem se ilude. E as desilusões são sempre quedas dolorosas. Por isso então, quando Jesus fala para nós nos seus ensinamentos, né, dos bem-aventurados, nas bem-aventuranças, né, tudo aquilo que ele coloca para nós é exatamente o objetivo que nós temos que alcançar. Tudo aquilo que for fora do que foi proposto por esses ensinamentos, para nós não passa de uma grande ilusão. Angelina trouxe para nós aqui, né, os nossos comunicação aqui dos nossos amigos do plano espiritual. Obrigado mais uma vez pela presença, né, o nosso querido custódio, né, saudade, né, da sua presença aqui, querido amigo. Né, que o meigo Jesus esteja com todos. Filhos amados, as provas não deixarão de acontecer. Vosso planeta encontra-se no momento ainda de expiações e provas. E mesmo que não entendais o que estades passando, a regeneração está a acontecer. Não importa o momento de aprendizado, se de dor, o importante é observar que Deus não vos deixará sós. Ele vos ampara todos os dias, levando amor a todos. Né? Então aqui uma mensagem de não somente de afago para todos nós, né, mas de grande motivação, para que não nos esqueçamos do objetivo maior, de estarmos aqui hoje, que é o nosso crescimento. E esse crescimento, infelizmente para nós, ainda virá, né, através
de grandes desafios. Alguns grandes desafios, outros desafios um pouco menores, de acordo com as suas necessidades, mas é uma característica do nosso mundo. É aquilo que nos afeta diretamente ou aquilo que nos afeta indiretamente. Mas todos nós estamos aqui vivendo as mesmas experiências coletivas. Né? Obrigado mais uma vez pela presença, o nosso querido amigo. O soldado lembrou do nosso planeta ainda, né, que tem um longo caminho pela frente, mas vai chegar o dia. Né? E a gente lembra sempre, né, que nós não vamos reencarnar no mundo de regeneração. Nós seremos espíritos regenerados, reencarnados. A ideia, né, de transformação do nosso mundo é: eu vou ter a sorte de reencarnar no mundo dessa natureza. Nós esperamos que o mundo se transforme para trazer para nós o conforto e a felicidade que todos nós desejamos. Mas, na verdade, somos nós que, transformados e regenerados, seremos capazes de vivenciar essa felicidade, esse conforto que todos nós desejamos. Né? Então, quer dizer, é um processo de crescimento. Já estivemos, né, numa condição muito dolorosa, né, Mami? Vamos lá. Então não adianta a gente querer ter pressa, né? O trabalho é longo, o trabalho é complicado, né? É aquela semente que foi plantada que tem que ter paciência para a árvore crescer. Não adianta querer soprar, jogar água, chacoalhar, porque ela não vai crescer mais rápido do que a sua natureza. Claro que nós, através do esforço, através da dedicação, podemos alcançar resultados mais rápidos, mas a transformação virá de acordo com o tempo, sem pressa. E continuando para nós aqui, ele finaliza esse trecho: que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Aqui também ele já fala, Kardec, da realidade do mundo espiritual, né, que o mal que você faz a alguém vai te trazer como maior castigo ver esse alguém e você se ver obrigado a se constranger, a se rebaixar diante dele. É uma presença inevitável quando nós criamos um vínculo negativo com alguém. Nós só conseguiremos desfazer esse vínculo através do contato e do trabalho de reconstrução. E isso traz para nós algo significativo, porque se isso se tornasse para nós uma lei humana, uma lei material, nós não teríamos coragem de fazer mal para ninguém. Simplesmente pelo fato de sabermos que o mal que eu faço agora, esse mal vai ter que ser recompensado depois, principalmente diante daqueles a que sofreram o nosso mal. Me recordo do livro O Céu e o Inferno, de um espírito que era um criminoso arrependido, que a principal dor que ele sofria é se ver sob os olhos das vítimas. Ele foi um assassino, ele praticou um latrocínio, ele roubou e depois matou aquelas pessoas, e no mundo espiritual, no mundo mental que ele construiu, a maior dor que ele sofria é tentar fugir dos olhos das suas vítimas. E isso para ele era assim algo terrivelmente torturante. E para nós é assim. Cada vez que nós criamos uma relação dolorosa, essa relação vai nos acompanhar até o momento em que nós a transformarmos. E ele continua. Espera só um pouquinho. Tá. E que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, o estado de inferioridade e de superioridade vai proporcionar aos espíritos, agora no plano espiritual, uma realidade compatível com o seu estado, com a sua condição. E esse estado de pena, as dores que esse espírito vivencia, ou as alegrias que ele vivencia, de acordo com a superioridade, com a inferioridade ou com a sua superioridade, são para nós experiências que nós desconhecemos.
Se nós achamos que aquilo que existe no nosso mundo, em termos de alegrias ou em termos de sofrimento, é tudo aquilo que um espírito pode vivenciar, nós estamos ali muito longe da realidade. Porque no mundo espiritual as coisas se tornam muito mais intensas, felicidades mais intensas e dores mais intensas, de acordo com aquilo que cada um criou para si próprio. E ele vai finalizando agora aqui o último item. Mas ensinam também. Primeiro ele fala, né, que aquele que cria aqui o estado de infelicidade corresponde a penas desconhecidas na Terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Aqui, quando se fala sobre que não há faltas irremissíveis, que não há faltas que não possam ser corrigidas, resgatadas, através de uma expiação, essa mensagem aqui ela pode ser vista como algo revolucionário na época de Kardec e também revolucionário nos nossos tempos de hoje. Principalmente porque a educação religiosa que predominava naquela época, trazia a ideia de uma pena eterna. E até hoje é assim. Aquele que comete o pecado estará condenado a viver o sofrimento eterno. E quando se fala para nós que essas faltas não são irremissíveis através da expiação, traz para nós também a ideia da reencarnação. Então são dois princípios de resgate das faltas e experiências para poder resgatar essas faltas que virão através da reencarnação, são duas ideias novas que são capazes de revolucionar o nosso mundo. Meio de consegui-lo, como disse aqui agora há pouco, encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar. Então a reencarnação surge para nós como sendo ali o grande caminho para o nosso crescimento. Mas como fazer se eu não acredito em reencarnação? Significa que o meu arrependimento será eterno, que a minha dor será profunda, que o meu sofrimento será eterno. E, portanto, eu não tenho mais jeito, eu não tenho salvação. Então, já que eu estou perdido mesmo, então, eu não tenho mais nada para fazer. Mas os espíritos dizem, não, não é isso. Você terá a oportunidade de fazer, precisa recomeçar o trabalho e virá através de novas experiências. Então, esse é um quesito doutrinário de extrema relevância. Para nós é algo natural, porque nós já estudamos isso, falamos disso o tempo todo. Mas para aqueles que nunca ouviram esses conceitos, isso aqui é revolucionário. Este, o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Kardec aqui depois ele vai trazer, né, para nós aqui algumas objeções na época de pessoas que não concordavam com isso. Mas aí a gente vai tratar disso no nosso próximo encontro, na semana que vem. Mas de todos esses itens que nós vimos agora, essa base é fundamental para o nosso entendimento daquilo que virá no conteúdo do Livro dos Espíritos. Então Kardec continuará trazendo para nós mais algumas ideias, né? Então desenvolveremos com o tempo. Angelina trouxe aqui também, né? Ama, confia, fazeis o bem, caridade. Deus sabe o que se passa em vossas mentes e corações. Então simplesmente assim, obrigado pela participação de novo. Simplesmente assim, né? Façamos a nossa parte com aquilo que nós temos de melhor, que o resultado virá naturalmente. Então, simplesmente, se nós tivermos essa convicção e usarmos isso como diretriz para as nossas vidas, não tenhamos dúvida de que nós estaremos construindo uma felicidade sólida e verdadeira. Embora, muitas vezes, nesse momento,
nós estejamos vivendo grandes desafios. E como nosso amigo colocou um pouco mais acima, ele falava exatamente isso, é uma característica do nosso mundo, nós estamos encarnados aqui, exatamente porque nós temos necessidades de trabalhos dolorosos ainda. Mas confiemos que o resultado virá. Bom, meus amigos, é isso. O soldado colocou no final ali, a evolução significa superar dificuldades, limitações, né? Isso se traduz em esforço, né? Um trabalho, muito esforço no trabalho do bem e do amor, né? Então sempre com as melhores virtudes, né? Pensemos sempre nisso, que é valioso para todos nós. Bom, meus amigos, então fechando por aqui o nosso trabalho, nós vimos aqui então, nesse trecho, né, nesse item número 6, tudo aquilo que é o resumo, né, da base filosófica do Espiritismo. Tudo aquilo que vem depois vem como conteúdo de aprofundamento, de reflexão, né, de análises que nós vamos fazendo conforme o nosso estudo vai se desenvolver. Esse item número 7, que é o... Não, amanhã não teremos, Dudu, tá bem lembrado. Tá, amanhã é feriado, pessoal, não teremos estudo. Dia 21 de abril de 2023. Então aqui nesse item número 7, é um item até longo, né, que é colocado para nós. Valeu, gente. São aqui 4 páginas que Kardec coloca, mas como a gente lembra sempre, né, essas eram... porque assim, quando nós falamos em refutações, ou seja, Kardec tendo que debater com aqueles que são os opositores, aqueles que são, né, os contraditores do Espiritismo, na época era importante ele fazer isso, né? Para nós, hoje, para nós não é tão importante assim, porque todos nós já estamos envolvidos com essa doutrina, então para nós não tem muito o que se discutir. Mas nós sempre temos que lembrar que aqueles que estão lendo essa introdução, muitas vezes são aqueles que não conhecem. Então, como nós estamos estudando e somos estudantes, nós vamos observar, inclusive, quais são os pensamentos, ou melhor, quais eram os pensamentos da época que se opunham àquilo que os espíritos trouxeram. E isso vai fazer com que nós, então, transfiramos para a atualidade nossa, para tentarmos entender por que as pessoas combatem, ou rejeitam, ou